Quando o milionário decide deixar sua fortuna para a mendiga negra, todos ficaram surpreendidos. Henrique Santos, o magnata que revolucionou a tecnologia com uma simples ideia, era reverenciado da mesma forma que um deus. Seus equipamentos urbanos, que tornaram cidades inteiras mais inteligentes, trouxeram bilhões e uma imensidão de admiradores. E também inimigos. Mas nada prepararia o mundo para a bomba que ele estava prestes a soltar. Sua fortuna colossal, acumulada ao longo de décadas, poderia ir para Lúcia, uma mulher em situação de rua que dormia sob a marquise da catedral da cidade. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. As manchetes dos jornais soavam escandalosas. Milionário em declínio escandaliza a elite com doação inusitada. Assim que a notícia estourou, as redes sociais fervilharam. Lúcia, conhecida por sua força e pela generosidade que exibia mesmo em sua situação, sempre ajudava outros sem teto. A imagem de uma mulher negra em um cobertor rasgado. Agora, o que Henrique estava pensando questionava a elite em sua bolha de luxo, seus rostos distorcidos entre desprezo e curiosidade. Mas as intrigas não pararam por aí. Miguel, o filho de Henrique, um jovem ambicioso que sempre viveu à sombra do sucesso do pai, viu sua vida virar de ponta cabeça. Com sua herança ameaçada, ele se lançou em uma missão frenética para desacreditar Lúcia. Ele tinha que impedir que aquela mulher, a quem muitos viam como uma santa, pudesse tomar o que lhe pertencia por direito. A tensão crescia a cada dia, e a cidade parecia observar ansiosamente. Enquanto isso, Lúcia enfrentava um vendaval de emoções. Aceitar a fortuna, que prometia uma vida de privilégios, a puxava para bem longe de suas raízes. Mas ela se lembrou de cada pessoa que havia ajudado, cada sorriso, cada olhar agradecido. O dilema a atormentava. Seria egoísmo aceitar a ajuda que poderia transformá-la? E se aquele dinheiro viesse carregado de obrigações e expectativas? Durante uma noite fria, enquanto o vento soprou com força, Miguel decidiu que precisava de mais informações. Ele começou a investigar a vida de Lúcia, revirando segredos enterrados que a vida dela poderia esconder. E em um momento sombrio de descoberta, ele se deparou com algo que poderia reverter tudo o que estava acontecendo. Um segredo do passado de Lúcia que poderia mudar o rumo da história de ambos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua par. Miguel estava em um frenesi, seus olhos ardendo de raiva e determinação. Ele tinha descoberto algo que poderia mudar tudo. Em seu pequeno apartamento, cercado de jornais e fotos, ele encontrou um velho recorte sobre um acidente. Lúcia, a mulher que todos estavam admirando e a quem seu pai queria deixar a fortuna, tinha um passado que nem ela mesma parecia conhecer em sua totalidade. Uma mulher chamada Ana, a quem Lúcia frequentemente mencionava como uma amiga, estava envolvida em um caso de corrupção que chocou a cidade anos atrás. Um escândalo que havia afetado pessoas ricas e pobres. Mas o que Miguel leu no recorte deixou seu coração disparado. Ana,
não era só uma amiga. Ela era a irmã de Henrique, desaparecida há mais de 2 décadas. E agora, o que ele descobriria a seguir poderia acabar com Lúcia ou fazer a cidade virar de cabeça para baixo. O silêncio da noite foi quebrado por batidas na porta. Miguel foi pego de surpresa. Ele abriu a porta lentamente, revelando uma figa. Era Lúcia. O olhar dela transbordava de dor e confusão. "Por que você está me seguindo?" ela questionou, a voz trêmula denunciando o nervosismo. Miguel hesitou, o papel amassado em suas mãos. "Eu não queria que você soubesse", mas ele engoliu em seco. As palavras lutavam para sair, mas ele não tinha coragem. Ele queria mais que tudo proteger o legado do pai. Mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade imensa crescia dentro dele. Lúcia olhou para ele, seus olhos sombreados pela luz do lampião que balançava na rua fria. "Você foi atrás de mim? Por quê? O que você quer?" A ansiedade em sua voz fez o céu se encher de nuvens escuras. Miguel estreitou os olhos. "E se eu te dissesse que existe um segredo que pode mudar tudo? Você não é apenas a mendiga que todos acham que você é." Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou a noite. Lúcia se voltou e seu rosto palideceu. "Não! Não pode ser!" Ela correu em direção à catedral, com Miguel atrás dela. O que ela viu a fez parar em seco. Um homem, um dos desabrigados que Lúcia conhecia, que estava no chão, sangue escorrendo por seu rosto. Outros sem teto estavam ao redor dele, alguns em choque, outros tentando agidar. "Por favor, não! O que aconteceu?" Lúcia caiu de joelhos, as mãos tremendo enquanto tocava no rosto do homem. Miguel, afastado, sentiu o ar pesado. O que era um dia para ser de revelações, agora estava repleto de terror. Uma sirene soou ao longe, aumentando a sensação de desespero. E numa fração de segundo, ao olhar para Lúcia, Miguel percebeu que seu plano, sua busca por poder, poderia custar a vida de alguém. Mas havia mais. A atmosfera estava carregada de segredos, de sombras. E Miguel sabia que o que ele havia descoberto sobre Lúcia era apenas a ponta do iceberg. Quem faria isso? Lúcia se levantou, revoltada e destemida, e Miguel se lembrou daquela noite fatídica, quando Ana desapareceu. Um nó se formou em sua garganta. Ele se virou para ela determinado. "Não sei, mas precisamos descobrir." As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. E assim, enquanto a cidade assistia ao desenrolar do crime, os dois se lançaram em uma jornada para confrontar não apenas o passado, mas o futuro incerto que os aguardava. O que mais eles iriam descobrir? A verdade era um labirinto que poderia levá-los a lugares que ninguém poderia imaginar. O silêncio da noite foi quebrado pelo som da sirene, e Lúcia tremia ao sentir o frio da situação. A dor em seu coração era como um punhal, enquanto se esforçava para entender o que estava acontecendo. Miguel, a poucos passos dela, estava paralisado, absorvendo o caos ao seu redor. Os rostos em pânico, os gritos desesperados do sem-teto. Tudo parecia um pesadelo. "Por favor, alguém chame uma ambulância." A voz de Lúcia cortou o ar, mas seu corpo permanecia imóvel, como se o horror a tivesse congelado. Quando finalmente se virou para Miguel, seus olhos transbordavam desespero. "O que é que está acontecendo?" Miguel, em meio à confusão, sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Eu não sei, mas precisamos ajudar." Ele começou a se mover,
mas lembrou da descoberta que havia feito. A imagem da mulher, que era irmã de seu pai, Ana, piscava em sua mente. Ele mal se lembrava dela, uma imagem distante, uma sombra em sua infância. O que significava isso tudo? E mais importante, como Lúcia se encaixava nessa história? Enquanto a multidão se aglomerava, Lúcia se ajoelhou, as mãos ensanguentadas do homem no chão. O desespero a engolia. Era um dos seus. Alguém que já ela tinha ajudado. Não, não, por favor, fica comigo. Sua voz era um rugido, um lamento que ecoava nas paredes da catedral. O som da sirene agudava o momento. A tensão aumentava. Ela se viu em uma encruzilhada. Salvar um amigo ou se perder em seu próprio passado. Miguel se aproximou, em um combate interno entre a vontade de afastar Lúcia e a urgência de revelar o que sabia. Lúcia, tem algo sobre você que você precisa saber. Ele respirou fundo. As palavras estavam em sua língua, prontas para escapar. Mas antes que pudesse continuar, algo mudou no ar. A multidão se afastou de repente, e um homem apareceu, vestindo um terno escuro, com um estranho brilho nos olhos. Eu tenho o que vocês precisam, ele anunciou com uma voz suave, mas firme. E Lúcia, você não está sozinha. Todos os olhares se voltaram para ele, a esperança mesclada com desconfiança. Quem é você? Lúcia perguntou, a insegurança crescente em seu olhar. Mas o homem apenas sorriu de forma enigmática. Vou te dizer uma coisa. A história que você pensa que conhece não é nem de longe a verdade. Ele se aproximou, e Miguel sentiu um arrepio na espinha. A vida de Lícia é mais entrelaçada com a sua do que você imagina. Os olhos dela são os olhos de um legado que ninguém esperava. Miguel queria perguntar mais, queria desenrolar aquele emaranhado de mistérios que agora cercava sua vida. Mas naquele momento, o homem tirou um colar de dentro do casaco. Um objeto simples, mas com brilho que hipnotizava. Ele se voltava para Lúcia, como se soubesse que ela o reconheceria. Este colar pertenceu a Ana. Você é a chave, Lúcia. O tempo está se esgotando. O impacto da revelação parecia fazer o chão tremer. O que isso significava para Lúcia? Para Miguel? Os olhos dela se arregalaram, enquanto seus pensamentos giravam. Era um colar familiar, uma conexão que ela não sabia que tinha. E o que mais? Ela não sabia sobre sua própria identidade. A sirene continuava a tocar ao fundo. Mas agora a confusão dava lugar a um novo tipo de desespero. O choque percorria a multidão, e as perguntas pipocavam como fogos de artifício na mente de Lúcia. Quem realmente era ela? E que segredos o passado ainda escondia? O que você está dizendo? Lúcia finalmente encontrou suas palavras, seu coração batendo forte. Miguel estava em silêncio, sua mente a mil. Sabendo que aquela revelação mudaria tudo, o homem se aproximou mais e uma sombra de um sorriso surgiu em seus lábios. Marque bem essas palavras. A verdade está mais perto do que você imagina, e sua vida nunca mais será a mesma. Com isso, a tensão pairou no ar como um trovão silencioso, e enquanto o futuro se desenrolava diante deles, Miguel e Lúcia estavam prestes a descobrir que a verdade poderia ser uma companhia traiçoeira e devastadora. O impacto da revelação parecia fazer o chão tremer. O colar brilhava nas mãos do homem, mas Lúcia estava em outra dimensão. O rosto dela estava pálido, como se um fantasma a tivesse assombrado. Ana, minha mãe? A pergunta escapuliu daqueles lábios trêmulos, como se a verdade estivesse abrindo uma ferida antiga que ela não sabia que existia. O homem no terno escuro inclinou a cabeça,
um misto de compaixão e mistério em seus olhos. A verdade é que Ana nunca desapareceu. Ela foi forçada a se afastar para proteger você. Lúcia estava em estado de choque, sem saber como reagir. Os murmúrios da multidão a cercavam, sentimentos de compaixão agora se misturando ao espanto. Miguel piscou, impossibilitado de absorver tudo, e no fundo de seu coração, uma tempestade de confusão e raiva começava a se formar. O homem ignorou o tumulto ao redor e prosseguiu. Se a cidade soubesse que você é a filha dela, a sua vida mudaria para sempre. Mas isso traz perigos, e muitos querem controlar seu destino. Lúcia olhou para Miguel, buscando respostas em seus olhos, mas ele não sabia o que pensar. E por que você me diz isso agora? A voz dela era um fio, quase inaudível. O homem pegou o colar com delicadeza, quase reverência, e passou para Lúcia. Porque o tempo está se esgotando e há muito mais em jogo do que você imagina. Pode ser uma questão de vida ou morte. Então, enquanto todos eram envoltos por um clima de tensão e expectativa, de repente, a sirene da ambulância soou mais alto, e foi nesse exato momento que uma explosão estourou na catedral. O barulho foi ensurdecedor. Um trovão que cortou a noite como uma faca afiada. As janelas tremeram e o chão pareceu se desmanchar sob os pés de todos. Pessoas gritaram, outras caíram e Lúcia se jogou para o lado, o colar em sua mão. Uma nuvem de fumaça e poeira subiu, obscurecendo a visão e deixando todos atordoados. E entre as sombras que a fumaça desenhava, Lúcia viu uma figura encapuzada se afastando, um sorriso sinistro cruzando o rosto. Não! Lúcia gritou, e Miguel a puxou, tentando afastá-la do horror que se desenrolava. Precisamos sair! Mas a pergunta queimava dentro dela. Quem era aquela pessoa? E por que a explosão tinha acontecido ali, naquele momento? A cidade havia mudado em um instante, e tudo que parecia claro agora era um turbilhão de incertezas. Miguel olhou para Lúcia, os olhos dele ardendo em confusão e medo. O que foi isso, Lúcia? O que está acontecendo? Ela balançou a cabeça, o colar ainda seguro contra seu peito. Não sei, mas temos que descobrir, e rápido! Ele a segurou pela mão, puxando-a pela multidão em pânico. Enquanto eles se moviam, a visão da figura encapuzada ficou gravada na mente de Lúcia. Havia um mistério maior, um peso que se acumulava em torno dela. E, como se tudo fosse parte de um plano sinistro, uma transmissão de emergência começou a tocar em todos os rádios e TVs da cidade. Uma voz grave ecoou, ameaçadora. A verdade será revelada. Estão assistindo. O pavor implantou raízes enquanto todos se perguntavam a quem essa verdade se referia. E mais ainda, como a vida de Lúcia seria impactada por tudo aquilo. As respostas se distorciam como fumaça no ar, enquanto a cidade aguardava ansiosamente, temendo o que viria a seguir. O impacto da revelação parecia fazer o chão tremer. O colar brilhava nas mãos do homem, mas Lúcia estava em outra dimensão. O rosto dela estava pálido, como se um fantasma a tivesse assombrado. Ana! Minha mãe? A pergunta escapuliu daqueles lábios trêmulos, como se a verdade estivesse abrindo uma ferida antiga que ela não sabia que existia. O homem no terno escuro inclinou a cabeça, um misto de compaixão e mistério em seus olhos. A verdade é que Ana nunca desapareceu. Ela foi forçada a se afastar para proteger você. Lúcia estava em estado de choque, sem saber como reagir. Os murmúrios da multidão a cercavam, sentimentos de compaixão agora se misturando ao espanto. Miguel piscou, impossibilitado de absorver tudo,
E no fundo de seu coração, uma tempestade de confusão e raiva começava a se formar. O homem ignorou o tumulto ao redor e prosseguiu. Se a cidade soubesse que você é a filha dela, a sua vida mudaria para sempre. Mas isso traz perigos, e muitos querem controlar seu destino. Lúcia olhou para Miguel, buscando respostas em seus olhos, mas ele não sabia o que pensar. E por que você me diz isso agora? A voz dela era um fio, quase inaudível. O homem pegou o colar com delicadeza, quase reverência, e passou para Lúcia. Porque o tempo está se esgotando e há muito mais em jogo do que você imagina. Pode ser uma questão de vida ou morte. Então, enquanto todos eram envoltos por um clima de tensão e expectativa, de repente, a sirene da ambulância soou mais alto. E foi nesse exato momento que uma explosão estourou na catedral. O barulho foi ensurdecedor, um trovão que cortou a noite como uma faca afiada. As janelas tremeram e o chão parecia se desmanchar sob os pés de todos. Pessoas gritaram, outras caíram e Lúcia se jogou para o lado, o colar em sua mão. Uma nuvem de fumaça e poeira subiu, obscurecendo a visão e deixando todos atordoados. E entre as sombras que a fumaça desenhava, Lúcia viu uma figura encapuzada se afastando. Um sorriso sinistro cruzando o rosto. "Não!" Lúcia gritou, e Miguel a puxou, tentando afastá-la do horror que se desenrolava. "Fica aqui, precisamos sair." Mas a pergunta queimava dentro dela. Quem era aquela pessoa? E por que uma explosão tinha acontecido ali naquele momento? A cidade havia mudado em um instante, e tudo que parecia claro agora era um turbilhão de incertezas. Miguel olhou para Lúcia, os olhos dele ardendo em confusão e medo. "O que foi isso, Lúcia? O que está acontecendo?" Ela balançou a cabeça, o colar ainda seguro contra seu peito. "Não sei, mas temos que descobrir. E rápido." Ele a segurou pela mão, puxando-a pela multidão em pânico. Enquanto eles se moviam, a visão da figura encapuzada ficou gravada na mente de Lúcia. Havia um mistério maior, um peso que se acumulava em torno dela. A multidão estava em caos, mas um pensamento lhe ocorreu. O que mais ela não sabia sobre sua mãe? Seria Ana realmente a irmã de Henrique? Era possível? E se sim, o que isso fazia com Miguel? No momento seguinte, a sirene da polícia cortou o ar, somando-se à confusão. Então, em meio ao turbilhão, algo inesperado aconteceu. Miguel, em um impulso, puxou Lúcia para um canto mais seguro. "Precisamos de um plano. Preciso saber mais sobre você." Mas antes que pudesse terminar, um grito agudo ecoou. Lúcia congelou. O grito veio de um homem no chão, um rosto familiar. Era o amigo dela, aquele sem-teto que ela havia ajudado tantas vezes. Ele estava ferido. "Lúcia!" ele gritou, com os olhos inflamados de dor. Não era só um ferimento. Parecia que algo muito mais sério havia acontecido. O coração de Lúcia disparou. Como isso poderia estar acontecendo agora? Miguel se virou, olhos arregalados. "O que está acontecendo? O que você fez?" A acusação não deixava espaço para dúvidas. Lúcia sentiu uma onda de desespero. "Eu não fiz nada!" ela gritou, as lágrimas já escorrendo. "Eu só queria ajudá-lo." Mas isso não era tudo. O homem, em meio ao seu sofrimento, começou a murmurar algo. "Lúcia, você precisa saber, eles vêm atrás de você." O olhar de Lúcia se encheu de horror. De quem ele estava falando? Quem eram eles? Uma onda de compreensão a atravessou. Como um raio, o colar brilhava em sua mão. Era mais do que apenas um pedaço de metal. Era um símbolo, um elo de histórias que estavam sendo contadas sem que ela entendesse. "Miguel, precisamos sair agora!" E assim, com o terror pulsando em suas veias,
Eles correram, mas um pensamento assombrava Lúcia. Quem seria o verdadeiro inimigo? E o que mais ela tinha a perder? Enquanto corriam, um novo som cortou o ar. Uma voz forte e familiar. Lúcia, espere! Lúcia parou, um choque atravessando sua espinha. Era Henrique, mas ele estava diferente. Seus olhos estavam escuros, determinados, quase perigosos. Precisamos conversar sobre tudo isso agora. E assim, sob o peso da noite caótica, enquanto os conflitos se acumulavam e os segredos pululavam, a vida de Lúcia estava prestes a ser virada do avesso. Com um nó na garganta, ela percebeu que nada seria como antes. E talvez ninguém fosse quem realmente parecia. Lúcia parou, os olhos fixos em Henrique, sentindo um turbilhão de emoções. O homem que tinha sido um gigante na tecnologia, agora parecia pequeno e vulnerável. Você precisa entender. Ele começou. Mas a gritaria ao redor deles cortou suas palavras como uma faca. A sirene ainda soava e o caos parecia crescente. Temos que sair daqui! Miguel gritou, puxando Lúcia com força. Mas Henrique avançou, bloqueando o caminho. Não, precisamos falar sobre Ana. É importante. Importante? Lúcia retrucou, a voz tremendo. Como você pode achar que isso é importante agora? A confusão a envolvia e o colar em suas mãos parecia pesar ainda mais. O ar ficou tenso e, de repente, uma explosão fez com que todos se jogassem ao chão. O barulho era ensurdecedor e a fumaça começou a invadir a catedral. Lúcia olhou para Miguel, seus olhos arregalados em pânico. Miguel! Ela sentiu o coração disparar. Neste momento, ninguém a ouviria, exceto pela dor do rapaz ferido, que ela havia ajudado tantas vezes. Mas o que Henrique ia dizer parecia ser primordial. Lúcia! Ele se aproximou ainda mais, em busca de uma conexão. Não podemos perder tempo. A vida de Ana depende disso. Ela hesitou, o medo a paralisando. Então a voz do homem interno escuro ecoou na sua memória. Aquela revelação que parecia vir da escuridão, agora pairava sobre eles como uma sombra. Era tudo muito confuso. Por que você está tão interessado na minha mãe? Lúcia perguntou, a raiva crescendo. O que você sabe? Henrique olhou para ela e por um instante seu olhar se suavizou. Porque eu amo Ana. E a verdade sobre sua vida está muito mais próxima do que você imagina. Mas antes que qualquer outra coisa pudesse ser dita, um grito cortou o ar. Lúcia se virou, seus instintos gritando para que ela se movesse, mas algo a fez parar. Era o homem ferido, agora com a boca cheia de sangue, a expressão de desespero estampada em seu rosto. Lúcia, eles vêm! Ele murmurou, as palavras saindo com esforço. Lúcia teve um frio na espinha. O que ele queria dizer? Um alerta interno disparou. Quem são eles? Lúcia gritou, mas o amigo apenas balançou a cabeça, as lágrimas se misturando ao sangue. E então, com um último suspiro, ele soltou uma frase que fez seu coração congelar. Mantenha o colar longe de você. É a chave que pode destruir tudo. A multidão agora estava em desespero. As pessoas empurravam umas às outras. Mas Lúcia estava paralisada. O homem ferido, o colar, as palavras intimidantes. E então, sem aviso, a figura encapuzada que Lúcia vira antes surgiu entre a fumaça. O rosto oculto, mas os olhos brilhando com uma intensidade fria. Olá, Lúcia, disse a figura. A voz era suave, mas carregada de malícia. Parece que seus segredos estão prestes a vir à tona. Os sentimentos de Lúcia mudaram instantaneamente. Um misto de horror e determinação tomou conta dela. O que você sabe sobre mim? O que você quer?
Você, minha querida, não sabe que está no centro de uma guerra antiga, e essa guerra é pela sua vida. A figura sorriu levemente, como se achasse tudo aquilo divertido. Miguel a puxou para trás e Lúcia sentiu a pressão do medo. O mundo à sua volta começou a girar e, em um instante, ela olhou para Henrique, que parecia mais assustado do que ela. Henrique, o que está acontecendo? Ele respirou fundo, os olhos cheios de desespero. Você precisa confiar em mim, mas a verdade pode ser dolorosa. E como se a própria noite tivesse ouvido suas palavras, a terra tremeu sob eles. A estrutura da catedral começou a se desmoronar. Uma sensação de desespero asfixiante tomou conta. Lúcia segurou o colar, a realidade desmoronando. Esse colar, o que ele realmente significa? É o símbolo de uma herança que não deveria ser sua. A figura encapuzada respondeu, enquanto o som de pedra quebrando a cercava. O choque da revelação pulou no coração de Lúcia. Herança? O que isso significava? Diante daquele caos, as escolhas eram escassas e a incerteza a envolvia em um abraço frio. A verdade parecia estar à espreita, pronta para consumir. O que mais ela não sabia? Enquanto o teto da catedral desabava, um pensamento perpassou sua mente. Se a verdade era tão devastadora quanto parecia, quem ela realmente era? Lúcia parou, os olhos fixos em Henrique, sentindo um turbilhão de emoções. O homem que tinha sido um gigante na tecnologia agora parecia pequeno e vulnerável. Você precisa entender, ele começou, mas a gritaria ao redor deles cortou suas palavras como uma faca. A sirene ainda soava e o caos parecia crescente. Temos que sair daqui, Miguel gritou, puxando Lúcia com força. Mas Henrique avançou, bloqueando o caminho. Não! Precisamos falar sobre Ana. É importante. Importante? Lúcia retrucou, a voz tremendo. Como você pode achar que isso é importante agora? A confusão a envolvia e o colar em suas mãos parecia pesar ainda mais. O ar ficou tenso e, de repente, uma explosão fez com que todos se jogassem ao chão. O barulho era ensurdecedor. A fumaça começou a invadir a catedral. Lúcia olhou para Miguel, seus olhos arregalados em pânico. Miguel! Ela sentia o coração disparar. Neste momento, ninguém a ouviria, exceto pela dor do rapaz ferido, que ela havia ajudado tantas vezes. Mas o que Henrique ia dizer parecia ser primordial. Lúcia! Ele se aproximou ainda mais, em busca de uma conexão. Não podemos perder tempo. A vida de Ana depende disso. Ela hesitou, o medo a paralisando. Então a voz do homem, em terno escuro, ecoou na sua memória. Aquela revelação, que parecia vir da escuridão, agora pairava sobre eles como uma sombra. Era tudo muito confuso. Por que você está tão interessado na minha mãe? Lúcia perguntou, a raiva crescente. O que você sabe? Henrique olhou para ela, e por um instante, seu olhar se suavizou. Porque eu amo Ana. E a verdade sobre sua vida está muito mais próxima do que você imagina. Mas antes que qualquer outra coisa pudesse ser dita, um grito cortou o ar. Lúcia se virou, seus instintos gritando para que ela se movesse, mas algo a fez parar. Era o homem ferido, agora com a boca cheia de sangue, a expressão de desespero estampada em seu rosto. Lúcia! Eles vêm! Ele murmurou, as palavras saindo com esforço. Lúcia teve um frio na espinha. O que lhe queria dizer? Um alerta interno disparou. Quem são eles? O homem não gritou, mas o amigo apenas balançou a cabeça, as lágrimas se misturando ao sangue. E então, com o último suspiro, ele soltou uma frase que fez seu coração congelar. Mantenha o colar longe de você. É a chave que pode destruir tudo.
A multidão agora estava em desespero. As pessoas empurravam umas às outras, mas Lúcia estava paralisada. O homem ferido, o colar, as palavras intimidantes. E então, sem aviso, a figura encapuzada que Lúcia vira antes surgiu entre a fumaça. O rosto oculto, mas os olhos brilhando, com uma intensidade fria. "Olá, Lúcia", disse a figura. A voz era suave, mas carregada de malícia. "Parece que seus segredos estão prestes a vir à tona. Minha querida, não sabe que está no centro de uma guerra antiga. E essa guerra é pela sua vida." A figura sorriu levemente, como se achasse tudo aquilo divertido. Miguel a puxou para trás e Lúcia sentiu a pressão do medo. O mundo à sua volta começou a girar e, em um instante, ela olhou para Henrique, que parecia mais assustado do que ela. "Henrique, o que está acontecendo?" Ele respirou fundo, os olhos cheios de desespero. "Você precisa confiar em mim, mas a verdade pode ser dolorosa." E como se a própria noite tivesse ouvido suas palavras, a terra tremeu sob eles. A estrutura da catedral começou a se desmoronar. Uma sensação de desespero asfixiante tomou conta. Lúcia segurou o colar, a realidade desmoronando. Esse colar, o que ele realmente significa? É o símbolo de uma herança que não deveria ser sua. A figura encapuzada respondeu, enquanto o som de pedra quebrando a cercava. O choque da revelação pulou no coração de Lúcia. Herança, o que isso significava? Mas naquele momento, outra explosão sacudiu as fundações da catedral. E horrorizada, Lúcia viu Miguel sendo lançado para o lado, como um boneco de pano. Ele bateu contra a parede e caiu imóvel. "Não!" Lúcia gritou, e naquele instante, tudo se apagou. Quando a fumaça dissipou, Lúcia estava deitada no chão, sem saber como havia caído. Levantou-se devagar, a dor a atravessando. O caos ao seu redor era agoniante. Miguel não estava ali. E em seu lugar, a figura encapuzada sorria, enquanto a verdade começava a se formar em sua mente como uma tempestade. "Você não percebeu ainda, Lúcia?" A figura falou, com uma risada baixa. "Quem você realmente é pode mudar tudo. E agora você está sozinha. O que antes era um mundo claro e passável, agora estava cheio de dúvidas." Ela olhou em volta, tentando encontrar Miguel na multidão em fuga. Mas o choque do que estava acontecendo a envolvia. Lúcia se virou para a figura, os olhos cheios de fogo, ciente de que a batalha estava apenas começando. "Eu não sou só uma mendiga. Tenho força. Vou descobrir a verdade." A figura sorriu e seu olhar era como uma faca. "Se você conseguir, querida, se você conseguir." E naquele momento, algo dentro dela se quebrou, como se tudo o que ela acreditava ser real tivesse sido desmantelado. Mas antes que pudesse pensar mais, o espaço ao redor começou a desmoronar. O que estava por trás do colar? O que tinha de tão poderoso? Enquanto Lúcia lutava contra o desespero, o que era uma pesquisa de sua verdade se transformou em uma corrida pela sobrevivência. E no fundo de sua mente, uma única pergunta ecoava: o que realmente a tornava tão especial? Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a figura encapuzada sorria de maneira implacável. "Você não percebeu ainda, Lúcia. Quem você realmente é pode mudar tudo. E agora você está sozinha." O medo apertava seu coração. E então algo inusitado aconteceu. Uma mão surgiu por trás da figura, puxando seu capuz. "Não, para!" Lúcia gritou, mas já era tarde.
o rosto da figura encapuzada foi revelado diante de todos, e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Diante dela estava Ana, sua própria mãe, com os olhos familiarmente marcados, mas tão frios, tão distantes. "Mãe!" O murmúrio escapuliu dos lábios de Lúcia. O espaço ao redor dela começou a girar. Ana, a mulher que ela acreditava estar perdida para sempre, agora estava a poucos passos dela. Você está viva?" Henrique, atônito, deu um passo para trás como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O choque na expressão dele falava mais do que palavras poderiam dizer. "Ana, você não pode estar aqui." "Eu fiz o que precisava, Henrique," Ana falou, sua voz firme, mas com um leve tremor. "E agora, Lúcia, é sua vez de entender." Ela estendeu a mão, convidando a filha a se aproximar, enquanto o medo e a confusão tomavam conta de Lúcia. O homem ferido, que assistia a tudo, começou a se levantar, puxando a atenção de todos novamente. "Lúcia! Cuidado! Não acredite!" Ele estava pálido, os olhos cheios de dor e uma certeza desesperada. "Ela não é quem você pensa que é." Corações disparados em meio ao caos. A presença de Ana trouxe uma nova onda de tensão. "O que você quer dizer?" Lúcia perguntou, as palavras saindo como um sussurro. "Ela é a razão pela qual sua vida sempre foi tão difícil." O homem ferido tentou explicar, a voz fraca. "Ela e Henrique, eles têm segredos. Segredos que afetaram todos ao nosso redor." A multidão começou a murmurar, e Lúcia sentiu seu mundo desmoronar. Ana ergueu uma sobrancelha, e seus lábios curvaram-se em um sorriso sardônico. "Você não sabe de nada, Lúcia. Essa cidade, tudo que ela representa está prestes a mudar. E você é a chave. Selando o destino de todos, suas palavras cortavam o ar como lâminas." Miguel, ainda atordoado, finalmente conseguiu se erguer. "Lúcia, escuta!" Ele a puxou. O olhar dele estava cheio de urgência. "A confiança que você tem nela pode ser a sua ruína." Mas antes que qualquer um pudesse avançar mais naquela linha de batalha emocional, a estrutura da catedral começou a abanar novamente, como se uma força invisível estivesse decidindo acabar com tudo ali mesmo. Uma nova explosão ecoou, fazendo pedras caírem como chuva mortal. As pessoas gritavam e o pânico tomava conta de todos. "Corra!" Miguel gritou, agarrando Lúcia pela mão. Ela hesitou, olhando para a mãe, seu coração dividindo-se entre a lealdade e o temor. Mas Ana também não hesitou. Ela girou sobre os calcanhares, fugindo pelo caminho oposto, sua presença trazendo instintos conflitantes tanto de proteção quanto de traição. "Se a verdade não for descoberta, todos nós morreremos!" Ana gritou, se afastando. E em segundos, sua figura se perdeu entre as sombras e a fumaça. Lúcia sentiu o pânico crescer. Não! E quando ela estava prestes a correr atrás, o homem ferido, sucumbindo à dor, sussurrou: "Mantenha o colar longe dela. É a única coisa que pode salvar você." As palavras ressoavam enquanto o caos ao redor se intensificava. O que era um momento de revelação, agora transformara-se em uma corrida contra o tempo, e os relacionamentos que ela pensava conhecer estavam em questão. Lúcia olhou para Miguel, ansioso e confuso. Ela precisava decidir: seguir Ana e descobrir a verdade horrenda de sua família, ouvir o aviso do homem ferido e buscar um novo caminho. E com o tremer do chão e o coro de gritos, uma única pergunta ecoou dentro dela: quem ela realmente poderia confiar? A caminhada pela verdade apenas começava, e o futuro era incerto, pesado de segredos que poderiam mudar tudo.
Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto Ana, sua mãe, surgia do caos. O choque a paralisou. Mãe! Um murmúrio escapuliu de seus lábios. O cenário disparado de gritos, fumaça e confusão ao redor parecia estar em câmera lenta. Ana estava ali, a mulher que ela pensava estar perdida para sempre. Você está viva? As pessoas pararam, os olhos fixos na dupla. Henrique estava atônito, recuando como se o peso do passado o estivesse esmagando. Ana, você não pode estar aqui, ele disse, a voz tremendo. Ana ignorou a presença dele, focando em Lúcia, que lutava para processar aquela realidade. Lúcia, você precisa entender, começou. Mas antes que ela pudesse continuar, o homem ferido, que ainda estava no chão, gritou. Cuidado, Lúcia! Não acredite nela! Ele estava pálido, quase debilitado, e a dor em seu rosto somava-se à urgência de suas palavras. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Lúcia olhou para o homem, sentindo um nó na garganta. O que você sabe? A raiva e o medo se entrelaçavam. O que o homem queria dizer? Ana se virou rapidamente, um brilho ameaçador em seus olhos. Você não precisa ouvir isso, minha filha. Ele está tentando te enganar. Mas o homem, respirando com dificuldade, continuou. Ela a mentindo. E você não sabe o que está por trás desse colar. É a chave para uma história de traição e vingança. A multidão murmurou, distraída pela intensidade da cena. O chão sob eles começou a tremer novamente. O som de pedras se soltando ecoou como um aviso do mais profundo e desconhecido abismo. Uma explosão de energia o cercava, como se as paredes da catedral estivessem vivas e prestes a colapsar. Lúcia sentiu que tudo estava desmoronando. Não só a estrutura ao seu redor, mas a sua própria vida. Corra, Lúcia! Miguel gritou, puxando-a pela mão, mas ela estava paralisada, os olhos fixos em Ana, que se movia com a graça de uma sombra, sempre pronta a escapar. Ela é a única que pode te trazer para o lado certo, Ana clamou, como se tentasse pela última vez fazer sua filha entender. Mas o homem ferido sussurrou. Mantenha o colar perto de você, Lúcia. É a única coisa que pode te salvar, se você realmente quiser viver. A explosão final soou, fazendo todo mundo se lançar ao chão. E, enquanto o caos tomava conta, Lúcia tomou uma decisão. Segurando o colar com força, ela gritou, chega! A voz dela ressoou com uma força desconhecida. Eu não sei em quem acreditar, mas estou cansada de viver na escuridão. E foi nesse momento que tudo mudou. Um beijo intenso surgiu do colar, iluminando a catedral com uma luz quase sobrenatural. A pedra fria começou a pulsar como um coração, enquanto uma onda de energia empurrava todos para trás. Ana foi levada para longe, o olhar dela de horror e revelação. Você! Ela gritou, as palavras presas na garganta. O que estava acontecendo? O que Lúcia havia ativado? Lúcia sentiu a adrenalina correr, consciência de seu poder crescente. O colar agora parecia uma extensão de si mesma. A luz que emitiu filtrava-se pelas sombras, revelando os rostos apavorados da multidão. O homem ferido, Henrique e Miguel, olhavam estupefatos, mas o olhar de todos estava fixo nela, como se ela fosse a resposta para um enigma muito maior. Ana, agora de pé, parecia quase uma estranha, e Lúcia percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas a ligação familiar. A revelação a atingiu como um soco no estômago. A verdade, que antes parecia tão distante,
agora estava à sua frente, pulsando, esperando para ser descoberta. E enquanto o colar brilhava com intensidade, uma nova onda de memórias e segredos começava a fluir, revelando uma história que poderia mudar tudo. Lúcia sabia que, não importa o que viesse a seguir, tudo o que acreditava estaria prestes a ser desafiado. Temos que descobrir o que realmente significa, ela declarou. E a multidão, mesmo em meio ao caos, a observava, a expectativa crescendo a cada segundo. O que mais estava escondido naquele colar? Qual era a verdadeira conexão entre todas aquelas almas? O futuro agora era um mistério, uma tela em branco cheia de possibilidades. E enquanto o chão tremia, Lúcia se preparava para enfrentar tudo. A explosão ainda ecoava e a poeira tomava conta de tudo. Lúcia sentiu o colar pulsar na sua mão, como um coração batendo forte. Ana, sua mãe, estava diante dela. Mas o que isso realmente significava? O caos a envolvia, mas algo dentro dela estava prestes a despertar. Por que você fez isso, mãe? Lúcia gritou, sua voz carregada de emoção. Você me abandonou. Por que agora está aqui? Os olhos de Ana queimavam, com uma mistura de amor e dor. Mas a sombra da verdade pairava entre elas. Lúcia, eu fiz o que precisava fazer. Eles vêm, e você é a única que pode detê-los. Lúcia olhou para o homem ferido, que tentava se erguer, e sentiu o coração apertar. Quem são eles? O que você sabe? As palavras do homem ecoaram em sua mente. A urgência, nas suas últimas frases, chamava por sua atenção. O colar é a chave e pode te salvar ou destruir. Uma onda de desespero a envolveu. Miguel, distante, lutou para se aproximar dela, mas os olhares de todos a observavam. A multidão em pânico a cercava. Ela agarrou com mais força o colar, sentindo a energia crescer. O brilho emanava como um farol em meio à escuridão que se aproximava. Ana avançou, mas Miguel gritou: não se aproxime! A Lúcia não pode confiar em você. O chão ainda tremia e as paredes da catedral começaram a rachar. O tempo estava se esgotando. Você precisa decidir agora, Lúcia. Henrique berrou, a voz dele cortando o ar tenso. Não a deixe manipular você. Lúcia fechou os olhos, respirando fundo. Lembrou-se de tudo que havia enfrentado. A vida na rua, as lutas diárias, as promessas que fez a si mesma. Ela não tinha medo. E no fundo, sabia que não estava sozinha. As pessoas com quem havia se importado estavam ali. Miguel, o homem ferido, o sem-teto. Todos eles a observavam. Chega! Eu não sou sua marionete, Ana. Lúcia declarou, o eco de sua voz ressoando. Se você realmente é minha mãe, precisa me dizer a verdade. Ana hesitou, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Lúcia podia sentir isso. As consequências daquela noite se acumulavam como uma tempestade. Por um momento, todos estavam paralisados. A decisão tinha que ser tomada. Eu sou a chave, certo? Lúcia sussurrou para o colar. Então me mostre o caminho. Uma luz irrompeu do colar, envolvendo aí um brilho radiante. O calor se espalhou e Lúcia sentiu uma onda de força atravessar seu corpo. O medo se dissipou. Era como se, de repente, todas as verdades aflorassem, desvendando segredos antigos. O que está acontecendo? Ana chamou, a voz misturada com desespero e inquietação. É hora de encarar seu passado e o meu, mãe. Lúcia respondeu. Não vou deixar você, ou qualquer um, me controlar de novo. Enquanto a luz emana do colar, a catedral começou a estabilizar.
As respostas estavam diante dela, entrelaçadas do destino de sua família. E Lúcia sabia que aquela era a oportunidade de libertar todos, inclusive a própria Ana. Uma nova voz surgiu, ecoando como um sussurro no ar. A verdade será revelada, mas você precisa escolher. Lúcia olhou para Miguel e sentiu a força dele, um calor sincero que a apoiava. Juntos! Lúcia gritou, e a luz cresceu mais forte, iluminando não apenas a catedral, mas todos ao redor. A multidão pôde sentir a mudança, e uma nova esperança começou a se erguer. E enquanto os rostos em sua volta se iluminavam, Lúcia se preparou para enfrentar tudo. Mas, em um sopro de dúvida, a pergunta emergiu em sua mente. O que mais ainda está escondido? A luz tomou forma, e enquanto tudo se depositava em um profundo silêncio, algo parecia prestes a se revelar. A jornada de Lúcia apenas começava. No fundo de seu ser, ela sabia que a luta estava longe de terminar. E agora, pessoal, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo. Only the true fans understand how important it is to support the channel with these actions.